Você é capaz de aproveitar todo o seu potencial, dar nova forma à sua estrutura física, à sua inteligência, ao seu equilíbrio emocional, ao seu poder espiritual. Trata-se de saber transmutar biologicamente o curso da vida do ouro branco da glória. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Hoje na série A História da Humanidade através da Biografia, o nosso personagem número 4 será Charles Lindbergh, o voo da águia. Um exemplo de vida que você deveria conhecer, porque nenhum grande homem vive em vão. E a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens. Todos os dias, em confortáveis aviões providos de ar-condicionado, centenas de pessoas comem, dormem, leem, acessam a internet e mandam vídeos para o YouTube, fazem transmissões ao vivo, direto, de seu pequeno celular, trabalham ou jogam cartas enquanto sobrevoam a grande altitude, o Oceano Atlântico. Uma rede protetora de estações meteorológicas vigia, com olhos de lince, o curso do voo, enquanto equipes de pilotos, mecânicos, navegadores, radiotelegrafistas conduzem os aparelhos são e salvos à Europa ou América em menos de 3 horas. Sim, 3 horas. O Airbus apresentou um projeto de construção de um avião com velocidade 4 vezes a velocidade do som, ou seja, 2 vezes mais rápido que o Concorde. O avião é descrito como um veículo aéreo ultra rápido, capaz de atingir a Mach 4,5, ou seja, quase 5.500 km por hora. O aparelho disporá de 2 sistemas de propulsão distintos, reatores para manobras na pista e decolagem quase vertical, e um outro sistema para criar a sua velocidade supersônica em trajetória horizontal. Não obstante, há mais de 96 anos, apenas um avião sulcava o céu sobre o Atlântico hostil. Apenas um pequeno aparelho que perfez a distância de Nova York a Paris em 33 horas e meia. É espantoso como aquele avião de um só motor de 220 cavalos, conduzido por um só tripulante, pôde realizar tal proeza. O aparelho não estava equipado com descongeladores, nem com luzes de aquecimento ou sequer piloto automático. Às vezes era de maneira e a tela era de madeira, e o avião inteiro pesava menos do que os equipamentos elétricos e de um reator moderno. No entanto, este voo isolado ocupa um lugar de destaque na história e o seu piloto alcançou uma glória que ninguém considerava possível. Em 1919, Raymond Ortega, magnata da indústria hoteleira de Nova York, instituiu o prêmio de $25.000 para o primeiro aviador que efetuasse um voo sem escala entre Nova York e Paris. O que significa cobrir em rota contínua uma distância de 5.800 quilômetros. Passaram-se 8 anos sem que os progressos na construção de aviões e motores permitissem que tal aventura entrasse nos domínios da realidade. Só em princípios de 1927 é que vários pilotos famosos de ambos os lados do Atlântico se dispuseram
a conquistar o prêmio. E quase no último momento escreveu-se em Nova York mais um concorrente. Seu nome, Charles Lindbergh. Não foi uma inspiração de última hora o que levou à linha de partida. Embora contasse apenas 25 anos, era um piloto experimentado do Correio e capitão da reserva da Força Aérea Americana. Havia um ano que estudava minuciosamente o avião, o motor, a carta de navegação e o financiamento necessário para sobrevoar o Atlântico. Mas dispunha apenas de $2.000. O ano novo já chegara e passara quando um grupo de homens de negócios de São Luís aumentou aquela soma para $15.000. Total das despesas, desde que se traçasse os planos até que o avião aterrissasse em Paris, acrescentou $13.500. Foi esse subsídio que tornou possível a sua inscrição. O aeroplano, um raio com reservatórios especiais e motor Whitling Indy, começou a ser construído em 28 de fevereiro de 1927. Como outros participantes se preparavam para iniciar o voo durante a primavera, Lindbergh fixou um prazo máximo de 60 dias para terminar o aparelho. Esforços sobre-humanos por parte de todos os interessados e tornaram possível que o avião e o piloto se apresentassem em Curtis Field, Long Island, em 12 de maio de 1927. Naquela semana, Charles Nangessor e François Colly, dois aviadores franceses que tentaram atravessar Paris e Nova York, sem escala, desapareceram no mar. E também morreram Richard L. Byrd e seus 3 companheiros. Entretanto, Clarence Chambelay e Charles Levine preparavam-se para sair de Nova York. À noite, e a catástrofe havia eliminado o restante dos concorrentes. O tempo esteve mal durante toda aquela semana. Porém, na tarde chuvosa do dia 19, quando Lindbergh e seus ajudantes se preparavam para jantar, ouviram pela rádio a informação meteorológica que assinalava uma mudança radical das condições atmosféricas. A tempestade e o nevoeiro afastavam-se da rota. Seguiram-se 13 horas de furiosas atividades ocupadas nas tarefas mais diversas, desde abastecer o avião com 5 litros d'água fresca e 5 sanduíches até receber várias cartas de apresentação e gentilezas de última hora. E rebocar o Spirit of St. Louis para Roosevelt Field, o aeródromo dotado de uma pista mais comprida. Quando às 7h45 da manhã seguinte, Lindbergh entrou. Na carlinga, encontrava-se sem dormir 20 horas. E na expressão do piloto, ao escutar o ruído do motor, não transparecia o menor receio pela proximidade do momento mais perigoso da grande tentativa, a decolagem. Os concorrentes, René Fonck, Noel Davis e Stanton Uder, tinham parecido, em consequência,
de um acidente ocorrido quando ele levantava o voo. Todos tinham morrido. Poucos motores de tão reduzida força haviam erguido carga tão pesada. Além disso, Lindbergh ia decolar com um leve vento de cauda e utilizando uma pista irregular e lameada. Ao longe, fios eletrônicos, árvores e silhueta de uma colina eram uma ameaça. Lindbergh atirou o motor até a máxima potência enquanto o técnico verificava o seu funcionamento. O motor estava atrasado 30 rotações, mas, segundo o perito, trabalhava o melhor que era possível em dia de tanta umidade. Lindbergh agradeceu-lhe, apertou o cinto de segurança e fez o sinal aos mecânicos para que retirassem os calços das rodas. Tinha sido colocado extintores no fundo da pista. Os espectadores recordavam as chamas que um mês antes havia devorado o aparelho de Davis e Wooster. Sentiu vontade de impedir que o jovem Lindbergh iniciasse a decolagem. Mas era demasiado tarde. As rodas tinham se começado a girar. 5, 10, 15 segundos. O patim da cauda arrastava-se abrindo um profundo sulco na lama. Os pilotos que assistiam à manobra gritavam e gesticulavam desesperadamente para Lindbergh, procurando levantar-lhe e dar-lhes instruções. Levanta a cauda, manete a fundo. 25, 30 segundos. O aparelho já tinha passado o limite de segurança, demasiado tarde para interromper a manobra e tentar nova decolagem. Agora, um troço de pista ainda mais irregular, uma rápida aceleração da marcha, um impulso, outro impulso, um salto maior, um salto para o ar. E a aclamação de toda a gente, já está no ar. Quase roça o carro dos bombeiros, eleva-se 3 metros acima do trator, aumenta a altura para 6 metros sobre os fios telefônicos, ganha velocidade e salva-se das árvores e das colinas por uma margem assustadoramente pequena. Lindbergh descreve assim a manobra. Cerca de 7h40 da manhã, pus o motor a trabalhar e às 7h52 ia a caminho de Paris. Foi moroso e angustiante para os milhões de pessoas que revezavam pela sorte do jovem aviador. Passar toda aquela manhã e parte da tarde sem quaisquer notícias. Às 19h15, porém, receberam informações da Terra sobre Nova, dizendo que a Spirit of St. Louis tinha passado sobre St. John. Os 40 mil espectadores que assistiram ao combate de boxe entre Malone e Stanley no Yankee Stadium de Nova York levantaram-se e oraram por Lindbergh. Longe sobre o mar tenebroso, o solitário piloto preparava-se para travar a mais violenta batalha de sua vida. Um manto de nevoeiro teimava em subir e em roubar-lhe a visibilidade. Lindbergh elevava cada vez mais o pesado aeroplano, mas a neblina perseguia-o como um obstáculo. Logo se lhe deparou, porém, uma enorme massa de nuvem tempestuosa, cujos altos cumes quis
Senti-las, se opunha à sua passagem. No momento preciso em que a tormenta ameaçava empolgar o aparelho, Lindenberg tomou uma decisão. Os olhos percorreram os instrumentos de bordo, respirou fundo e rompeu em frente, direto ao coração da tempestade. O avião subia e baixava, fustigando e impelindo por forças descomunais. Mas o pior estava por vir. O gelo, principal assassino de pilotos daqueles tempos, e o avião avisou do perigo com uma sacudedela. Lindenberg compreendeu então que as condições desfavoráveis poderiam subsistir por muitas horas. E ele lembra: vi-me obrigado a regressar a uma zona de ar limpo e a contornar depois as nuvens que não conseguiria sobrevoar. Este grandioso feito de ter mantido o rumo, apesar de todas as voltas impostas pelas circunstâncias, foi considerado mais tarde uma das mais admiráveis proezas da navegação aérea. A aurora, que despontava para os lados do velho mundo, estendeu-lhes a primeira mão amiga. 18 horas depois de sair de Nova York, enquanto se encontrava quase a meio caminho, o sol cresceu no firmamento e com ele subiu a temperatura. Já não tinha de dar voltas para se livrar das nuvens, mas a necessidade de dormir atormentava-o para a combater. Lindenberg examinou os instrumentos, verificou o rumo, afastou o leme dos pés, dormente, e bateu com eles no chão, esbofetando-o violentamente. Tudo para evitar o sono. Estava o sol já bastante alto quando começaram a escancarar-se a seus pés algumas gargantas na densa floresta do vapor. Poucos minutos depois, no fundo de uma dessas amplas aberturas, aparece o mar. O Esprit Saint-Louis mergulhou para o saudar, descendo os 30 metros sobre a superfície cinzenta. Outras coroadas de espuma. O seu instinto de navegador induziu um sobressalto de satisfação. O vento soprava de noroeste, vento de cauda, mas roubava-lhe até esse mísero alívio. A cortina de nuvem fechou-se de novo, obrigando-o a voar às cegas durante mais 2 horas consecutivas. Lindenberg não tinha possibilidade de saber que tanto ele como seu aparelho ocupava já lugar de realce em todas as primeiras páginas da imprensa mundial. Que o mundo inteiro falava dele e de seu avião, e que os corações de milhares de pessoas batiam mais fortes, angustiados, quando as vozes dos locutores de rádio interrompiam os programas daquele interminável sábado para anunciar: não há ainda notícia. O entardecer trouxe a Lindenberg novos motivos de ansiedade. Saíra de Nova York 27 horas antes e, partindo do princípio de que não se desviara da rota, deveria estar prestes a avistar a terra. Teve então início a clássica prova a qual, segundo a mitologia, são submetidos todos os mortais que atrelam o seu carro a uma estrela demasiada resplandecente, as miragens.
Disse ele: comecei a ver numerosas costas com montanhas, baias e árvores que se reportavam claramente no horizonte. A terra achava fadigado o piloto em todas as direções, menos na verdadeira. Havia 2 dias e 2 noites que Lindbergh não dormia. Em sua opinião, o fato de ter tirado os vidros, as pequenas janelas para melhorar a visibilidade, e foi o que lhe salvou talvez a vida. Pisando de vez enquanto o pedal do leme conseguia que entrasse pela abertura das janelas algumas rajadas de ar fresco do mar. Entretanto, começaram a irritá-lo restos de barro que vinha debaixo da asa. Recordações da decolagem de Roosevelt Field. Estavam, todavia, fora de alcance das suas mãos, e embora avocava-lhe uma inquietação crescente. De repente, Lindbergh viu uma série de manchas, um tanto azul, da sua rota. Mal podia acreditar no que viam os seus olhos cansados. Seriam de novo miragens? E fez picar o avião sobre os objetos indefinidos. Eram barcos de pesca. Isso significava terra muito próxima. Voou em torno de um dos barcos e diminuiu a velocidade. Lá embaixo, um homem pôs a cabeça de fora de uma vigia e espreitou para cima. Lindbergh esperava há muito tempo poder fazer esta pergunta: qual o caminho para a Irlanda? Mas o pescador não deu mostra de ter ouvido. Lindbergh voltou a subir e prosseguiu o seu voo. Terra! Até para o piloto de um aparelho moderno, a vista da primeira faixa de terra, sempre tão firme e segura, depois da imensidão do mar, é um acontecimento maravilhoso. À medida que a Baía de Ding, uma alegria indescritível deve ter se apoderado do cansaço do piloto. O extremo sudoeste da Islândia não se desviara absolutamente nada do rumo certo. Enfixaram-se então para as fadigadas, mas vitoriosas asas às 5 horas finais de voo. A emoção apoderava-se de Lindbergh e a falta de repouso deixava já de ter qualquer importância. Passou sobre a Irlanda e sobre a Inglaterra. A hora agradável do crepúsculo atravessou o Canal da Mancha. Era como regressar a casa ao toque das Trindades. Quando se fez noite, viu os faróis aéreos da rota Londres-Paris assinalarem como dedos luminosos o fim da viagem. Paris mal chegou. Charles Augustus Lindbergh, de St. Louis, Missouri, pôs-se a voar em volta da Torre Eiffel, a 5.800 quilômetros e 33 horas e meia de Nova York. Descendo em espiral para o aeródromo de La Bourget, e ficou maravilhado com o intenso trânsito parisiense daquela noite de sábado, e com uma incrível massa de gente que se aglomerava junto à pista olhando para o céu. Quando o Spirit of St. Louis começou a desfilar sobre a relva, a multidão precipitou-se para o seu intrépido piloto. Nos ares vibrou com maior intensidade o alegre clamor dos milhares de vozes que o festejavam. Lindbergh desligou o motor para evitar que a hélice trucidasse alguém. Assim que parou, algumas partes do aeroplano começaram a ranger devido
a pressão das pessoas que se amontoavam sobre ele. Lindenberg abriu a portinhola e, aparecendo a estrepitosa mole humana, gritou desesperadamente por um mecânico. A sua voz, porém, perdia-se no tumulto. A multidão arrancou da arlinga e fez-lhe passear nos ombros de um e de outro. Durante meia hora não pôde pôr os pés no chão. Por fim, aviadores franceses conseguiram arrebatá-lo e levá-lo para a sala dos pilotos. A notícia espalhou-se rapidamente por todos os cantos do mundo. Nos Estados Unidos foram interrompidos os programas de rádio e as sessões de teatro e de cinema. Os operários das fábricas Rai gritavam até enlouquecerem. O New York Times, sempre tão austero, esqueceu o seu estilo habitual e esboçou 6 páginas de abundantes informações sobre o acontecimento com o título mais exuberante de sua história: Lindenberg venceu. Quando embarcou de regresso à pátria, o cruzador enviado pelo presidente dos Estados Unidos, as propostas de empresas cinematográficas, de agências de publicidade, ascendiu a mais de 2,5 milhões de dólares. O cara recusou tudo quanto lhe ofereceram, salvo o prêmio Ortega e algumas recompensas relativas aos seus feitos de caráter técnico e aos artigos que posteriormente escreveu. Realizar aquele voo, dizia, pelo progresso da aviação. E assim foi. Os preconceitos contra o voo foram se dissipando e o serviço de passageiros cresceu e finalmente passou a ser uma realidade no planeta Terra. O tráfego aéreo aumentou neste ano em mais de 300%. Nos anos que se seguiram, Lindenberg conheceu a felicidade e a tragédia. Teve bons e maus companheiros. Esteve com a verdade e com a mentira, mas nada poderá apagar a magnitude da grande hora de sua vida, quando cumpriu tão nobremente a sua missão, com uma integridade, uma dignidade que merecem para sempre a gratidão de sua pátria. Amanhã, no 5º capítulo, nós vamos falar de São Francisco de Assis, o santo mais popular do mundo. Nesta série, a história da humanidade através da biografia. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Se você estiver gostando desse nosso trabalho, dê uma curtida, faça um comentário, recomende o seu amigo e assine o nosso canal no YouTube. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Muitíssimo obrigado.